A criptozoologia é a ciência que desafia os limites do conhecimento, buscando evidências de animais ocultos e lendários. Junte-se a nós enquanto exploramos os mistérios que a natureza esconde. Este é o Mundo Cripto. O Gadiamina, também conhecido como elefante-peixe ou peixe-elefante, é um criptídeo aquático, relatado principalmente em regiões da Indonésia, com destaque para o arquipélago de Maluku e áreas próximas no Sudeste Asiático. Trata-se de uma criatura lendária, cuja existência não foi cientificamente comprovada, mas que aparece em relatos folclóricos e avistamentos esporádicos, despertando curiosidade entre criptozoologistas e entusiastas. A aparência do Gadiamina é descrita como uma fusão intrigante entre características de um elefante e um peixe, o que o torna um dos criptídeos mais peculiares. Segundo relatos, a criatura possui um corpo alongado e robusto, semelhante a de um grande peixe ou mamífero aquático, com comprimento estimado entre 3 e 6 metros, embora algumas histórias mencionem tamanhos ainda maiores. Sua cabeça é o traço mais marcante. Dizem que lembra de um elefante, com uma tromba curta e flexível, olhos pequenos e, em algumas descrições, presas curtas ou estruturas semelhantes a dentes proeminentes. A pele é frequentemente descrita como lisa e escura, com tons acinzentados ou esverdeados, adaptada ao ambiente aquático. Algumas versões do folclore local sugerem que o Gadiamina possui barbatanas ou nadadeiras que o ajudam a nadar, enquanto outras falam de patas rudimentares, sugerindo uma criatura semi-anfíbia. Essa combinação de traços terrestres e aquáticos alimenta o mistério, já que não há registros fósseis ou espécies conhecidas que combinem tais características. O nome Gadiamina vem do malaio e do indonésio, onde Gadia significa elefante e mina pode ser traduzido como peixe ou criatura aquática, refletindo diretamente sua aparência híbrida. Em algumas regiões é chamado simplesmente de peixe-elefante, ou em dialetos locais por termos que variam, como Ikan Gadia, peixe-elefante. Esses nomes reforçam a percepção de uma criatura que desafia a classificação biológica convencional, sendo vista como uma anomalia na natureza. Os relatos sobre o Gadiamina concentram-se principalmente nas ilhas de Maluku, especialmente em Ambon e Seram, mas há menções em outras partes da Indonésia, como Sulawesi e até em áreas costeiras da Malásia. Essas regiões são conhecidas por sua rica biodiversidade marinha e por lendas locais que frequentemente misturam elementos da fauna real com os mitos. Os avistamentos geralmente ocorrem em águas costeiras rasas, recifes de coral ou estuários, onde a criatura supostamente emerge por breves momentos antes de submergir. Alguns pescadores afirmam ter visto o Gadiamina em alto mar, mas esses relatos são menos comuns e muitas vezes considerados exageros. As datas dos avistamentos são difíceis de precisar, já que muitas histórias são transmitidas oralmente e carecem de registros formais. No entanto, há menções documentadas que remontam ao século XIX, quando exploradores europeus, como os holandeses que colonizaram as Ilhas das Especiarias, Maluku, registraram lendas locais sobre uma criatura aquática com tromba. Um dos primeiros relatos escritos data de 1820, quando um comerciante holandês em Ambon relatou ter ouvido de pescadores sobre um monstro marinho com cabeça de elefante que atacava redes de pesca. No século XX, os avistamentos tornaram-se mais esporádicos, mas há registros notáveis. Em 1963, um grupo de pescadores na ilha de Serão afirmou ter visto uma criatura com tromba emergir perto de um recife,
descrevendo-a como tendo cerca de 4 metros de comprimento e nadando lentamente antes de desaparecer. Outro relato, de 1985, veio de um vilarejo costeiro em Maluku, onde moradores disseram ter avistado o Gadiamina durante a noite, com seus olhos refletindo a luz da lua, o que aumentou o tom sobrenatural da história. No século XXI, os avistamentos diminuíram, mas a internet e o interesse pela criptozoologia mantiveram o Gadiamina vivo. Em 2019, um grupo de mergulhadores em Sulawesi relatou ter visto uma criatura incomum, com cabeça grande e tromba curta, em águas profundas, mas não conseguiram capturar imagens. Esses relatos recentes, embora escassos, mostram que o Gadiamina ainda desperta curiosidade e especulação. Os locais associados ao Gadiamina são em grande parte ecossistemas marinhos ricos e muitas vezes pouco explorados. As ilhas de Maluku, com seus recifes de coral e águas quentes, são habitats ideais para uma grande variedade de espécies marinhas, algumas ainda desconhecidas pela ciência. Isso alimenta a hipótese de que o Gadiamina poderia ser uma espécie não catalogada ou uma criatura extinta que sobreviveu em bolsões isolados. Alguns criptozoologistas sugerem que a criatura poderia habitar cavernas subaquáticas ou áreas de difícil acesso, o que explicaria a raridade dos avistamentos. Além disso, os estuários e manguezais nas regiões costeiras são frequentemente mencionados como possíveis locais de avistamento, já que a criatura parece preferir áreas de transição entre o mar e a terra. As teorias sobre a identidade do Gadiamina são variadas. A explicação mais comum entre céticos é que o avistamento os avistamentos são confusões com animais reais, como o dugongo ou peixe-boi, que possuem corpos robustos e focinhos que podem lembrar uma tromba em certas condições de luz. Outra possibilidade é que os relatos sejam inspirados por arraias gigantes ou peixes com morfologias incomuns, como o peixe-lua, que pode parecer estranho à distância. Criptozoologistas, por outro lado, especulam que o Gadiamina poderia ser um remanescente de uma espécie extinta, como um mamífero marinho pré-histórico, ou até um parente distante de proboscídeos, elefantes e seus ancestrais, que se adaptou ao ambiente aquático. Essa teoria, embora fascinante, é considerada improvável, já que não há evidências fósseis de tal adaptação. Outra hipótese sugere que o Gadiamina poderia ser uma espécie desconhecida de cetáceo ou sirêneo, ainda não descoberta devido à vastidão dos oceanos. Os avistamentos do Gadiamina são frequentemente acompanhados de histórias de pescadores que descrevem a criatura como tímida, mas capaz de causar danos. Há relatos de redes de pesca rasgadas ou barcos pequenos balançados por algo grande sob a água, atribuída ao Gadiamina. Diferentemente de outros criptídeos, como o chupa-cabra, o Gadiamina não é descrito como agressivo ou predador de humanos, mas sua presença é vista como um mau presságio em algumas comunidades pesqueiras. A falta de evidências físicas como ossos, escamas ou fotografias claras é um dos maiores obstáculos para a validação da existência da criatura. Em resumo, o Gadiamina é um criptídeo fascinante que combina características improváveis, habitando as águas misteriosas do Sudeste Asiático. Sua aparência híbrida, com uma cabeça elefantina e corpo aquático, o torna único no universo da criptozoologia. Apesar da falta de provas concretas, o Gadiamina continua a intrigar, alimentado por lendas locais, relatos esporádicos e a possibilidade de que os oceanos ainda escondam segredos. Seja um animal real, uma confusão com espécies desconhecidas ou apenas uma história que sobreviveu ao tempo, o Gadiamina permanece como um lembrete de quão pouco conhecemos sobre as profundezas marinhas.